Bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. Vamos falar agora sobre o sacerdócio, o estudo que nós temos feito. Hoje o tema é a mesa da proposição, segue a foto aí, dos pães da presença. O nosso texto base está em Êxodo 25, versículo 30, e diz assim a palavra do Senhor. Coloque sobre a mesa da presença para que estejam sempre diante de mim. Também temos o texto em Levítico 24, dos versículos 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma. Sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes, que os comerão num lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Gente, eu tô numa alergia braba. É muito interessante a gente perceber que tudo que Deus ordenava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, apontava para Jesus e seus ensinamentos. Eu nunca tinha percebido a importância de cada item no tabernáculo fazendo referência a Jesus. Eu olhava eles apenas como simples rituais ordenados por Deus para que seu povo aprendesse a viver bem com ele e com a sociedade. A viver bem com os vizinhos, com o seu marido, com a sua esposa, como criar os filhos. Mas esse entendimento de que tudo apontava para Jesus, não, eram rituais que estavam sendo feitos até que chegasse o tempo de remissão dos pecados através do sangue de Jesus Cristo na cruz e da sua ressurreição. Os pães da proposição, veja bem que interessante, ficavam 6 em cada lado da mesa. 6 de um lado, 6 de outro. Veja que eles já representavam as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus. Os pães da proposição eram trocados todo sábado. E era uma oferta feita ao Senhor através do fogo. O fogo é algo que purifica. Veja que o ouro tem que passar pelo fogo para purificar. Os pães eram trocados, serviam de alimento aos sacerdotes, né, Arão e seus filhos, ou seja, os sacerdotes, mas deveriam ser comidos no lugar sagrado. Era coisa santíssima. Afinal, era uma oferta feita para Deus. Isso mostra o quanto nós temos que ser zelosos com a palavra, com as coisas de Deus e jamais misturar santo e profano. Precisamos ter muita atenção quando a gente está tendo as nossas atitudes, para sabermos se o que estamos fazendo é santo, profano, se não estamos misturando as duas e já achando que está tudo bem. Qual o significado da mesa da presença? Em João 6,35, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A mesa da presença significava o alimento. Que os sacerdotes deveriam se alimentar e renovar continuamente do alimento instituído por Deus. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, Jesus substitui esses pães da mesa da proposição, porque ele agora diz que ele é o pão da vida. Em João, eu já não lembro mais qual é o capítulo e o versículo, ele fala da mulher de Samaria,
ele é a água viva. Então, ele é o pão da vida, ele é a água viva. Mas numa dimensão muito maior, porque quem come e bebe desse pão e dessa água jamais terão fome ou sede. Qual é esse pão? Qual é essa água? Quando entendemos essa questão e buscamos aprender em Jesus os seus ensinamentos, também compreendemos que apesar de algumas coisas terrenas nos faltar, nosso coração estará em paz, pois pela fé sabemos que ele nos suprirá. Devemos entender que existe uma diferença imensa entre termos algo, não termos algo, estarmos ansiosos ou até mesmo atormentados por não ter esse algo, de passarmos por alguma dificuldade, passarmos por provações e sermos privados de alimento ou de alguma coisa, mas ainda assim permanecermos firmes no Senhor, sabendo que tudo que passamos é para nosso aprimoramento espiritual, emocional. Eu mesma já passei por diversas dificuldades, inclusive de alimento, de não ter dinheiro para ficar comprando muitas coisas e comer por exemplo, arroz e alface. Não saí doente, mas o meu espírito e o meu emocional foram aprimorados e eu saí muito mais forte. Existe um texto que eu quero ler com vocês, que Paulo também passou por esse momento e também foi renovado e saiu mais forte e mais revigorado. Mas infelizmente é um texto que muita gente usa fora de contexto. Acho que quase todo mundo, não vou dizer todos porque eu não sei, mas vou dizer quase todo mundo, uma grande maioria, já ouviu o texto falando, tudo posso naquele que me fortalece. Só que esse texto, normalmente ele é usado para você, você quer ter riqueza, tudo posso naquele que fortalece. Você quer ter um carro, você quer ter bens mais e vai usando, tudo posso naquele que fortalece. Mas se nós vamos ver o contexto desse texto, nós vamos ver que o negócio é bem mais amplo e não tem nada a ver com isso que vai sendo falado. O texto está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 a 13. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesse texto, Deus está agradecendo as ofertas que ele recebeu da igreja de Filipos. Está dizendo que agora eles têm a oportunidade de estar juntos, provavelmente, deles estarem demonstrando essa gratidão e esse sustento a Paulo. E Paulo está agradecendo por isso. Mas veja bem, ele diz que ele aprendeu a passar tudo e estar fortalecido no Senhor. Eu quero que vamos entender que não sou contra você ser rico. Então eu não posso ser rico. Não, não é isso. Você pode. Mas você precisa fazer algumas perguntas diante de você e dessa riqueza que você tem. Onde está o seu coração? Na riqueza ou em Jesus? Se está nas riquezas, já está errado. Jesus tem estado em primeiro lugar em nossas vidas? Vamos fazer algumas perguntas para nós hoje. Qual tem sido o nosso alimento espiritual? Com que frequência temos nos alimentado? Lembremos-nos que ele é o pão da vida. Não, mas os sacerdotes só se alimentavam uma vez na semana.
porque aquela instituição daquela época. Mas a palavra vem do ouvir e o ouvir, aliás, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos da palavra do Senhor, mais fé em Cristo nós temos e mais fortalecidos, tanto espiritual quanto emocional, nós ficamos e, consequentemente, físicos. Que nós façamos essa reflexão essa semana, que possamos colocar o nosso coração correto diante de Deus e sabemos que Ele é o nosso pão da vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.